Fala, jovem, beleza? Vamos aí resolver mais uma questão do Enem 2016, segunda aplicação. Uma questão falando sobre transformações, né? A diferença entre o que chamamos de transformações químicas e o que chamamos de transformações físicas, tá, pessoal? Leia aqui o comando já para você ter uma noção, ó. Uma coisa que eu recomendo muitas vezes a gente lê o comando antes do texto. Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, a transformação química é quando? Então, eu quero saber quando há transformação química durante obtenção e consumo desse combustível. Que combustível? Vamos lá. Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha de cana-de-açúcar utilizada na produção de etanol, há emissão de poluentes como dióxido de carbono e óxidos genéricos aqui de enxofre e de nitrogênio, porque nós temos mais de um óxido do enxofre e do nitrogênio que participam como poluente, né, nesse processo de emissões, e materiais particulados para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode muitas vezes ser acompanhada de emissão de vários poluentes, beleza? E aí ele quer saber onde, durante a obtenção e consumo, nós temos a transformação química. Pessoal, transformação química, pessoal, são aquelas transformações que envolvem o quê? A eletrosfera. Lembre-se disso, tá? Diferente de uma transformação física, pessoal, que envolve uma relação intermolecular. Qual é a diferença, Jonatas? Nessa transformação, eu estou falando entre. Eu rompo a interação entre moléculas, mas você muda a molécula? Não. Agora, quando eu interfiro na eletrosfera, eu estou interferindo, sim, numa característica química. Chamamos de transformação química quando eu interfiro na eletrosfera. Por exemplo, o rompimento e formação de ligações. Uma maneira de a gente identificar muito comum um fenômeno químico são mudanças nas propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas são aquelas que envolvem os nossos sentidos, organolépticas. Especificamente, pessoal, duas delas. Mudança de cor e mudança de cheiro, odor. Beleza? Então tá. Etanol é armazenado em tanques de ácido inoxidável. Quando ele usou a palavra inoxidável, ele está falando para você assim, ó, aqui não vai ter oxidação. Aqui não vai ter transformação química, vai ser apenas um armazenamento. Então não confere uma transformação química, pois o aço é inoxidável. Não sofre processo oxidativo, não há reação química. A palha de cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem. O que a gente está falando? Secagem. Secagem, pessoal, nada mais é do que mudança de estado físico, rompimento de interações intermoleculares, mas não muda na eletrosfera a estrutura daquela substância. A palha da cana e o etanol são usados como fontes de energia. Eu estou usando como fonte de energia, eu estou usando uma substância que vai gerar energia, pessoal. Isso é muito comum em quase todos os processos, né? Respiração, os processos de metabolismo de um modo geral, né? Mas você vê isso na respiração celular, né? Você vê isso durante o processo de fermentação, você vê isso, essas fontes de energia por meio de substâncias químicas, por meio de reações, elas deixam de ser aquelas substâncias, se transformando em outras substâncias químicas, então há uma transformação. Ela libera energia, normalmente por um processo de oxidação. Essa oxidação, normalmente, processo de oxidação, nesse caso denominado combustão, é um processo que libera energia. E sim, nós temos a palha de cana e o etanol usados como fontes de energia, um processo químico. Se eu estou usando ele como fonte de energia, eu estou tirando energia das substâncias. Os poluentes SOX, NOx e MP são mantidos intactos. Pessoal, intactos, logo sem reação. Os materiais particulados são espalhados no ar. Espalhar no ar quer dizer que você está mudando a estrutura química? Não. Você está apenas gerando uma dispersão. Então, resposta correta, letra C. Beleza? Show de bola essa questão.